Olá, bom dia aos alunos que estão assistindo essa aula em casa. Eu sou o professor Marco Antônio, essa é a aula de Geografia do dia 24 de agosto de 2021, o segundo ano da pandemia de Covid-19. Por essa razão, a gente está tendo aula online e aulas presenciais com menos alunos na sala de aula, para evitar aglomerações. Visto que as novas variantes do coronavírus, a variante Delta, a variante Beta e Gama, se transmitem pelo spray aerossol de saliva que a gente joga no ar ao conversar. Por isso, estamos usando máscaras e evitando lugares fechados de convivência. E a escola é um grande lugar de convivência que é fechado. Hoje estamos num dia com muito vento e, mesmo assim, todas as janelas estão abertas para evitar, né, que as salivas, as gotículas de saliva permaneçam no ambiente e a gente respira. Em algum momento, depois que a gente expele o aerosol de saliva, a quantidade de vírus presente nessas gotículas decai e ele se decompõe. Mas no momento em que a gente está em contato com as outras pessoas, a gente pode aspirar essas gotículas, respirar elas, e aí elas podem chegar às nossas vias respiratórias e o vírus começa a se reproduzir lá, infectando depois o resto do organismo, nos casos mais graves, indo para o pulmão e causando uma gravíssima pneumonia. Com essa introdução bastante triste, vamos entrar no conteúdo da aula de hoje. Nós vamos falar sobre o índice de desenvolvimento humano, criado pela Organização das Nações Unidas para medir a qualidade de vida das populações num determinado território. Visto que a gente pode ter regiões com muita riqueza monetária e de recursos naturais, e mesmo assim as pessoas viverem em condições de miséria, a ONU resolveu criar um índice que não seja dependente apenas da renda, de modo que a gente possa aferir se num território, apesar de haver muito dinheiro, muito recurso, muita riqueza monetária, a qualidade de vida é baixa. Então, foi criado esse índice. Eu vou projetar para vocês aqui a página que eu estou usando de referência para essa aula, para os alunos que estão em casa e também para os alunos que estão aqui comigo na sala de aula. O texto dessa página está no Google Sala de Aula, nas atividades de conteúdo do dia de hoje, no formato de Google Doc, para que vocês possam baixar ele, olhar ele em casa, na tela do celular, ou, se vocês preferirem, no computador, ou mesmo vir buscar impresso aqui na escola, para quem não tiver condições de ter o sinal de internet, o pacote de dados. Bom, nesse tema da geografia humana, vocês podem ver aí que o título é Países com baixo índice de desenvolvimento humano, entre parênteses, IDH. Conforme o ranking mundial divulgado em 2014 pela Organização das Nações Unidas, 33 países tinham um baixo índice de desenvolvimento humano, ou seja, a população vivia sob condições degradantes de qualidade de vida, extrema miséria. Então, a gente vê a foto dessa menininha, um pratinho ali vermelho, provavelmente de plástico. Deixa eu colocar minha imagem aqui num lugar que não atrapalhe vocês. E aí embaixo da foto está escrito que a fome é uma das grandes responsáveis pela mortalidade infantil. Se vocês lembrarem da aula de pirâmide etária, vocês vão lembrar que nas pirâmides etárias de formato triangular, triângulo espichado, triângulo alongado, a base da pirâmide representa as crianças.
Logo que a gente sobe um pouquinho nas barras horizontais na pirâmide, a gente vê que essas barras vão diminuindo para formar uma pirâmide. Isso significa alta taxa de mortalidade infantil. Então, fome afeta a saúde, leva à mortalidade infantil, enfim, desencadeia uma série de problemas sociais. O texto vai dizer, então, que a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é vinculada à ONU, é o órgão responsável por analisar esse índice dos países, o índice de IDH. E ele expressa a qualidade de vida de uma determinada população, fazendo um cálculo com os seguintes aspectos: grau de escolaridade, então a média de anos de estudo da população adulta, além da expectativa da vida escolar. Quantos anos, em média, as crianças permanecem matriculadas numa escola? Crianças, adolescentes e jovens. Depois, a renda. A renda nacional bruta per capita, ou seja, a riqueza produzida naquele território dividido pelo número de habitantes. Então, para embasar o poder de compra dessa população. Esse índice tinha por base o PIB, que é o Produto Interno Bruto, mas a partir de 2010 ele foi substituído pela Renda Nacional Bruta, que avalia praticamente o mesmo aspecto do PIB, no entanto, também considera os recursos financeiros que estão no exterior, fora do país, que é muito comum as pessoas acumularem riqueza num determinado território e colocarem essa riqueza em outros países para evitar pagar impostos. E com isso a pobreza da população pode aumentar, porque isso dificulta a distribuição de renda, a empregabilidade, as pessoas não têm trabalho, não têm renda, a pobreza aumenta, mesmo tendo dinheiro. E o terceiro índice, o terceiro critério para avaliar o IDH é o nível de saúde. Então, se leva em consideração a expectativa de vida da população, vocês vão lembrar lá da pirâmide etária, né? Quanto mais pequeno o ápice da pirâmide, significa menor expectativa de vida. E as condições de serviço também, de saúde e saneamento básico, saneamento ambiental. Se há postos de saúde perto da moradia da população, se lá são atendidos crianças, gestantes e idosos, se há distribuição de medicamento gratuito, se há a distribuição e aplicação de vacinas. Então, esses critérios todos somados vão determinar um índice, que é o do desenvolvimento humano. E o método atual a ser utilizado é obtido através da média geométrica, que é um cálculo matemático, desses três itens. Ou seja, multiplica-se os três itens e calcula-se a raiz cúbica do resultado. A gente tem uma média que vai de 0 a 1, sendo que quanto maior ou mais próxima de zero, né, quanto mais próxima de zero o índice de IDH de um determinado país, mais pobre ele é. Ele tem um menor IDH. Conforme o ranking mundial divulgado, então, em 2014, isso deve ter mudado, né, já vão aí quase uma década, né? Nós estamos há 2 anos, 3 anos de fazer uma década, 2 anos e meio de fazer uma década desse ranking, e a gente teve a pandemia agora que deve alterar isso. A lista era a seguinte: 0,4, então abaixo de 0,5. Aí começa a nossa lista de pobreza. E segue Madagascar, Zimbábue, Ilha Salomão, Papua Nova Guiné, Senegal, Uganda, países do terceiro mundo, Afeganistão, né, da onde os Estados Unidos estão retirando as tropas agora, e o governo talibã estava retornando ao poder, Costa do Marfim, Etiópia, Moçambique, uma série de países que têm um índice de desenvolvimento humano abaixo de 0,5,
chegando ali até 0,3. Eu vou pesquisar agora o IDH mais alto do mundo. E aí, temos aqui, vou projetar para vocês, já realizei a pesquisa, então já posso projetar. Vocês estão vendo ainda aí o IDH da... Eu vou projetar, parar essa apresentação, e vou projetar o IDH mais alto aí do mundo. Segundo o Google, no dia de hoje. Islândia. Primeiro lugar com 0,968 ali, tá? Próximo de 1, que é o mais alto possível. O Brasil está em 10º... O Brasil está aqui, peraí, 70º lugar. Tem 70 países, né, 69 países na frente do Brasil, e ali ele conta com um IDH de 0,8. Claro, em Porto Alegre, nós vamos ter localidades em que o IDH é igual ao da Somália. O IDH é abaixo de 4, 0,4. No entanto, vai ter lugares na nossa cidade que o IDH vai ser perto da Islândia. O que significa isso? Que nós temos regiões mais ricas na cidade e regiões mais pobres na nossa cidade. Se a gente comparar o sul do país com o norte ou com o nordeste, a gente vai ver que o Rio Grande do Sul vai ter um índice de desenvolvimento humano muito maior que o do Amazonas. Né? Porto Alegre, um índice de desenvolvimento humano maior que o índice de Manaus, porque a riqueza é distribuída, a riqueza, a infraestrutura de saneamento básico, saúde, educação, ela é distribuída de forma desigual nos territórios do Brasil. Então, essa é a introdução a esse tema. Vocês podem pesquisar muito sobre isso, encontrar muitas fontes confiáveis. Eu recomendo as fontes das universidades, das escolas, os sites de maior qualidade. Se vocês procurarem no YouTube, procurem professores realmente qualificados, e vocês vão ver interpretações sobre o IDH que vão enriquecer o conhecimento de vocês sobre isso. Isso é uma forma da gente entender a miséria e as causas da miséria, desnaturalizar a miséria, entender que a miséria é produzida pela nossa forma de organização social, pela nossa forma econômica, pelo nosso modo de vida, de certa forma. Aqui no texto que eu indiquei para vocês, deixa eu voltar aqui para nós, vou parar essa apresentação. Eu tenho mais informações ali naquele texto que vocês podem simplesmente continuar lendo ele depois do que vocês copiarem. E aí vocês vão ler e vão ter mais informações. Voltamos lá para a parte que vem depois, ali dos países. Então, o que a gente conclui dessa lista dos países que têm o menor IDH do mundo? Que eles estão não no lugar mais pobre do mundo, mas nos países de maior desigualdade social do mundo e que estão expostos aos interesses das grandes potências no seu território. Então, a África tem países muito ricos em minerais e pedras preciosas, como o diamante, e as grandes empresas exploram essas riquezas na África e retiram a riqueza de lá, sem deixar nenhum tipo de infraestrutura ou de instituições para promover o bem comum. Então, os países africanos têm o maior número de países com IDH bastante baixo. É o caso da América Latina também. A América Latina tem uma tradição de ser um continente colonizado pela Europa, pela Espanha e Portugal, e segue até hoje sendo uma espécie de fonte de recursos, de bens primários para o desenvolvimento de outros países ao longo do planeta, ao redor do planeta. Por exemplo, nós estamos enfrentando uma situação de grande nível de desemprego no Brasil no momento,
muitas pessoas passando necessidade, algumas pessoas já passando fome, e o Brasil tem uma pecuária e uma agricultura extremamente ricas, produz alimentos em grande quantidade, mas esses alimentos são exportados em grande parte para a China. Então, nós produzimos grãos para engordar porco e galinha na Ásia, especialmente na China, e a nossa população aqui sobrevive, então, da agricultura da pequena agricultura local, que produz aquilo que vai para a nossa mesa. Nós não comemos soja ou milho em grande quantidade, nós comemos arroz, nós comemos feijão, e essa produção é feita nas pequenas propriedades. Para vocês terem uma ideia, o nosso petróleo é exportado para países que podem refinar ele e vender ele de volta para nós na forma de gasolina ou já de óleo. E nós não temos grandes refinarias no país, não temos capacidade de refinar o petróleo, especialmente da camada pré-sal, que é um petróleo mais diferente, que exige uma tecnologia de refino que a gente não detém, não investimos nela. E assim a gente se mantém como um país de IDH baixo. Acho que é basicamente isso que eu tinha para falar sobre o IDH nesse momento, para introduzir o assunto. Eu vou continuar com os alunos que estão aqui na sala de aula com o texto que a gente está escrevendo, e a gente vai assistir um vídeo de um outro professor que eu encontrei no YouTube, que já está disponível aí no Google Sala de Aula para vocês. Bons estudos para todos. Qualquer dúvida, procurem o WhatsApp, o e-mail do Google Sala de Aula, façam contato. Não tem nenhuma atividade correspondente a esse conteúdo. O que eu quero propor para vocês é uma reflexão, que vocês estudem, leiam sobre isso, pensem, procurem fontes que o professor possa responder questões para vocês, de outras fontes que vocês encontrarem, e pensem sobre isso, reflitam sobre o que a gente fez na aula hoje e sobre o tempo que vocês vão passar olhando o conteúdo em casa para quem estiver na aula remota. Um abraço aí para todo mundo. Até a próxima aula, vai ser aula de história ainda na quinta-feira. Então, um abraço, bons estudos para todos e até a próxima.